Fala galera, bem-vindos aí a mais uma aula de biologia. Estamos falando sobre fisiologia humana e o tema dessa aula é sistema linfático e sistema imunitário ou sistema de defesa, tá? A gente vai entender como o nosso corpo recolhe o líquido tissular, o líquido que sobra ali dos tecidos, consegue filtrar e devolver isso à corrente sanguínea. Vamos entender um pouco mais sobre esses dois sistemas e como eles estão correlacionados, beleza? Se liga aí! Nesta aula a gente vai iniciar falando um pouquinho da circulação linfática. Para isso a gente tem que entender o sistema linfático, um conjunto de estruturas, uma rede de vasos linfáticos que recolhem líquidos, filtram e devolvem à corrente sanguínea. Então ele está intimamente ligado ao sistema de defesa do nosso organismo. Para entendermos melhor, coloquei alguns desenhos, algumas estruturas aqui, só para facilitar didaticamente. Os desenhos não estão muito bons não, mas vai dar para a gente entender o aspecto de função desses órgãos. Inicialmente, vamos lá, sistema linfático. Qual é a função do sistema linfático? Recolher líquidos que extravasa dos capilares em direção aos tecidos, levando aí oxigênio, nutrientes, mas parte desses líquidos que saíram dos capilares não são absorvidos por ele novamente. Então, entre o capilar e os tecidos vão se acumulando algumas substâncias, o que a gente chama de líquido tissular. Esse líquido tissular ele vai ser recolhido por uma rede de vasos linfáticos, filtrado e depois vai ser devolvido para a corrente sanguínea. Vamos entender isso um pouco melhor. Preste atenção nisso aqui, ó. Imagine que aqui eu tenho um capilar, um vaso sanguíneo, e aqui obviamente eu tenho células sanguíneas, por exemplo, as hemácias que transportam oxigênio e CO2. Chegando próximo dos tecidos, ali onde tem muitas células, né, ele começa a liberar oxigênio, nutrientes, e essas substâncias começam a sair dos capilares em direção aos tecidos. Parte dessas substâncias são recolhidas pelas próprias células, que irão utilizar no seu metabolismo, tá? Parte desse líquido é recolhido pelo próprio capilar, mas uma quantidade de substâncias ficam entre essas células, esses tecidos, não retornam aos capilares. Resumindo, acúmulo de líquidos. Esse líquido que fica entre tecidos e os capilares, nós vamos chamar de líquido tissular. Esse líquido tissular, ele tem que ser retirado desses tecidos e devolvido à corrente sanguínea. Tá? O acúmulo de líquido nos tecidos, que a gente chama de edemas, né, pode causar problemas ao funcionamento do próprio órgão. Então, o que o nosso corpo faz? Através dos vasos linfáticos, que são tubos semelhantes aos vasos sanguíneos, com uma pequena diferença na sua estrutura, porque normalmente ele tem um fundo cego. O que é isso? Ele tem uma extremidade fechada, né? Recolhe esses líquidos e conduz ele até órgãos linfáticos. Esses órgãos linfáticos têm como função filtrar esse líquido, que aqui dentro já vai ser chamado de linfa. Então ele recolhe o líquido tissular, entrou dentro do vaso linfático, a gente começa a chamar ele de linfa. Recolhe essa linfa, filtra e coloca em vasos sanguíneos, beleza? Só que olha, dentro aqui dos vasos linfáticos, além de ter esse líquido tissular recolhido, que agora é chamado de linfa, né, também tem glóbulos brancos, células de defesa. E a função da célula de defesa é justamente recolher qualquer tipo de micro-organismo ou antígeno que esteja junto com o líquido tissular. Então a linfa não é só o líquido tissular, mas o líquido tissular mais as células de defesa que estão aqui dentro. E de onde vieram essas células de defesa? As células de defesa, como os glóbulos brancos, macrófagos, por exemplo, saíram da própria corrente sanguínea em direção aos tecidos e depois retornou pelos vasos linfáticos e são conduzidas até os órgãos linfáticos para a filtração dessa linfa. Então vamos entender. A linfa é basicamente líquido tissular recolhido dos tecidos mais as células. Por isso que é comum você encontrar que a substância conhecida como linfa ela é muito semelhante à constituição do sangue. A diferença é porque aqui nos vasos linfáticos não tem hemácias, que são as células vermelhas, mas tem os glóbulos brancos, tem água, tem proteínas, muito semelhante à constituição do sangue, tá certo? O líquido geralmente tem a tonalidade mais esbranquiçada.
uma vez dentro do vaso linfático, ele é conduzido até o órgão linfóide. Preste atenção. Coloquei aqui um vaso linfático e quando a gente olha por dentro, os vasos linfáticos eles são cheios de válvulas, semelhante lá ao que a gente vê nas veias, né? Então, ó, é cheio de válvulas que vai impedir o refluxo. Quer dizer que a linfa só segue em uma direção, ok? Agora, olha só, o que faz com que a linfa seja conduzida até o próximo órgão? Porque aqui a gente não tem o coração, né, como órgão para impulsionar esse líquido. Aqui o que faz com que esse líquido seja conduzido é a contração dos músculos. Imagine que isso aqui em azul, ó, seja dois conjuntos de músculos. A cada vez que a gente contrai esse conjunto de músculo, ele vai espremer aqui, ó, o vaso linfático, forçando então esse líquido a subir ou a ir em direção ao próximo órgão. A ideia é o seguinte: as válvulas impedem que esse líquido volte para o local original, mas seja conduzido para que seja devolvido à corrente sanguínea. Então a gente tem assim, ó, no sistema linfático a gente tem a linfa, que é esse líquido que está dentro dos vasos linfáticos, tá? Os vasos linfáticos em si que conduzem isso, e os linfonodos. O que são linfonodos? São órgãos que vão recolher essa linfa. Imagina o seguinte, ó, linfonodos são estruturas globulares esponjosas que ficam em regiões estratégicas do nosso corpo. Como assim regiões estratégicas? Como toda essa linfa está sendo recolhida dos tecidos, todo esse vaso linfático vão convergir em regiões específicas e em estruturas globulares conhecidas como linfonodos. Imagina que cada estrutura dessa aqui, ó, seja um vaso linfático chegando com a linfa. E o linfonodo está em regiões como as virilhas, axilas, pescoço, no tronco, tá? Regiões estratégicas onde convertem todos esses vasos linfáticos. Então os vasos linfáticos chegam, por exemplo, imagina que isso aqui lá na axila, né? Então tá chegando vários vasos linfáticos vindo de todas as regiões ali próximas, trazendo a linfa. Aqui dentro há o acúmulo dessa substância e começa-se a filtração desse líquido. Como assim filtração? As células de defesa começam a eliminar qualquer tipo de substância estranha, o que a gente chama de antígeno, retirando partículas virais, partículas bacterianas, substâncias, proteínas que podem causar danos à célula. Ela começa a fagocitar e tirar isso da constituição da linfa. Depois que isso é feito, ó, essa estrutura agora já filtrada, ó, ela segue em uma direção só. Chega por várias direções e segue por uma direção só. Isso é conduzido até um vaso sanguíneo próximo da clavícula. A gente chama de veias subclaviais. Lá é colocado a linfa já filtrada e agora ela vai fazer parte da constituição do sangue, ok? Então a função do linfonodo é basicamente filtrar a linfa. Ele está em regiões específicas. Agora imagina o seguinte, ó, se tiver uma bactéria que veio junto com a linfa e iniciou-se um processo de defesa um pouco mais grave aqui nessa situação, é comum que o linfonodo aumente de tamanho, formando o que a gente chama de íngua. Então, a íngua formada, principalmente na axila, na virilha, que pode incomodar, os carocinhos que são formados na base do pescoço, né, na nuca, esses são inflamações nos linfonodos, quer dizer que seu corpo está reagindo a uma substância estranha. Tá? A ideia aqui é eliminar essas partículas para devolver esse líquido já sem impurezas para a corrente sanguínea. Tá? Temos dois órgãos linfáticos presentes na entrada do tubo digestório, que a gente conhece como amígdalas, né? Também chamada de tonsilas, e na entrada do tubo respiratório, que a gente chama de adenoide. As amígdalas e as adenoides têm função parecida com os linfonodos. Elas recolhem as impurezas que veio com o ar ou com o alimento e inicia-se o processo de defesa. Então, dentro dos linfonodos, dentro desse tecido linfático, a gente tem presença de várias células de defesa, conhecidas como glóbulos brancos, que mais pra frente a gente vai detalhar o que são glóbulos brancos, tá bom? Agora, olha só. O baço, que é um órgão linfático, responsável por armazenar as células de defesa, os glóbulos brancos, que são produzidos na medula óssea vermelha,
amadurecem lá no timo e o baço consegue armazenar. Mas ele também tem uma função no sistema circulatório, também armazena ali células do sistema circulatório, que são as hemácias. Tá? Funciona como se fosse uma reserva de sangue ali para quando a circulação necessitar de células sanguíneas. Além disso, ele também auxilia na destruição de células sanguíneas velhas, hemácias que já estão velhas. Tá? Então ele tem várias funções, tanto no sistema imunitário, no sistema linfático e no sistema circulatório, ok? O timo também é um órgão muito pequeno que fica aqui, ó, abaixo do externo, que é esse osso principal no meio que ancora as costelas, né? O timo ele também tem função de maturação de células de defesa. É outro órgão que recebe glóbulos brancos, diferencia esses glóbulos brancos para depois colocar na corrente sanguínea e fazer o papel também no sistema linfático. Resumindo aqui, pessoal, o sistema linfático recolhe líquidos do nosso organismo, filtra esses líquidos e devolve à corrente sanguínea. E nesse processo de filtragem desse líquido, ele acaba realizando a defesa do nosso organismo. Por isso que o sistema linfático ele está tão ligado ao sistema imunitário ou de defesa, porque essa defesa que a gente vai estudar agora, né, a matéria seguinte, ela está diretamente correlacionada ao sistema linfático, ok? Vamos entender um pouquinho mais sobre esses órgãos, melhor dizendo, vamos entender mais a correlação desses órgãos com o sistema de defesa, como ocorre toda a seleção dos invasores, identificação dos invasores e a eliminação. Pessoal, aqui a gente tem o sistema linfático, né, na imagem, com a rede de vasos linfáticos, linfonodos e os órgãos. Então, a gente vai comentar um pouco sobre isso. Inicialmente aqui, ó, eu quero que vocês... A gente vai começar aqui com os órgãos inferiores, então observe aqui que eu tenho os vasos linfáticos recolhendo o líquido tissular, transportando a linfa, tá? Até o órgão mais próximo, que seria os linfonodos. No caso aqui, ó, os linfonodos na região da virilha, que vai iniciar o processo de retirada de impurezas, filtragem dessa linfa e conduzir ela para vasos linfáticos cada vez mais espessos, né, de calibre um pouco maior no tronco. Aqui a gente tem o ducto torácico, tá, que é o ducto que vai transportar a linfa até essa partezinha azul aqui que a gente chama de veia subclavial esquerda e de cá, veia subclavial direita. Então você está vendo que todos os vasos linfáticos convertem primeiro nos linfonodos e depois eles vão convergir tudo na veia subclavial, devolvendo esse líquido para a corrente sanguínea. A mesma coisa acontece, né, com um pouquinho mais para cima aqui, ó, na cabeça, o pescoço, aqui a gente tem as tonsilas palatinas, né, e as tonsilas faríngeas, que são chamadas de adenoide, e as amígdalas, que são os dois órgãos imunitários que realizam a defesa do nosso organismo contra invasores que entram pelo alimento e que entram pelo ar, e isso tudo impede a infecção ou inflamação, a infecção, né, na verdade, a entrada de micro-organismos, tá bom? Então, aqui está demonstrando uma rede de vasos linfáticos pequena, é muito mais ramificado do que apresenta aqui. Aqui a gente tem o baço, local que armazena as células de defesa, sangue, destrói células sanguíneas velhas. Aqui tem o timo, local de maturação de células sanguíneas, principalmente o linfócito T, tá? E a gente vai falar um pouco disso no sistema de defesa, ok?